Vamos lá? Galera, esse vídeo aqui eu vou gravar sem o meu lapela porque ele descarregou, mas eu não queria deixar de gravar esse conteúdo aqui, então eu vou utilizar o áudio do próprio celular, do próprio iPhone. Então me perdoem se vazar um pouco barulho de moto ou algum barulho aqui dentro do escritório, mas não vamos deixar de produzir porque a gente teve um contratempo técnico, beleza? Então vamos lá, antes de mais nada, seja bem-vindo ao canal. Se você caiu aqui de paraquedas, eu te peço que clique aí no curtir e deixe o seu comentário ao final do vídeo, né? Primeiro vamos bater esse papo aqui e depois vou te pedir que deixe seu comentário. Se você concorda, se você discorda, não importa, vamos fazer com que essa discussão aconteça. E a ideia aqui não é te ensinar ou te dizer o que tu deve fazer, mas falar sobre temas relevantes e discutir questões que muitas vezes a gente não consegue discutir com amigos por qualquer motivo que seja, tá? Então, o que eu queria falar no vídeo de hoje é sobre crises financeiras, né? E principalmente falando para quem é cristão, seja protestante ou católico, ou para quem se agarra aí à sua fé, ou pelo menos diz que é uma pessoa de fé. Qual é o ponto, né? A grande pergunta aqui é a seguinte: quem é o teu Deus, né? O teu Deus é o Deus de Israel, por exemplo? Ou o teu Deus é Mamon, como a gente costuma falar dentro do meio evangélico, né? Que seria ali o dinheiro personificado, né? E por que eu faço essa pergunta? Algum tempo atrás eu estava refletindo sobre o quanto eu de fato confiava em Deus e o quanto a minha paz de espírito, a minha tranquilidade... Deixa eu abrir aqui. O quanto a minha paz de espírito, minha tranquilidade, a minha capacidade produtiva não estava atrelada, não única e exclusivamente, mas em grande medida, à minha situação financeira. E eu lembrei de um texto, se não me engano, é Filipenses 4:6. Vou até pegar aqui para ler, para não falar bobagem. Eu acho que é ele mesmo. Deixa eu ver aqui. Filipenses 4:6. O texto é mais ou menos assim, tá? Não andeis ansiosos por conta alguma, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Cara, eu me lembro em vários momentos da minha vida questionar minha fé, porque eu olhava para a conta bancária e as coisas não estavam bem, como um TDAH. Eu passei por uma fase da minha vida profissional onde eu caía de um projeto para o outro. Minha performance ia muito bem no começo, as coisas estavam se ajustando e aí a performance começava a cair. Eu ainda não entendia, não tinha o diagnóstico do TDAH ainda, não entendia o que isso gerava no meu comportamento, nem o que eu podia fazer com relação a isso. Então eu acabava entrando e saindo de projetos nesse ciclo interminável. Isso me fazia passar por muita dificuldade financeira. E a maioria das vezes, se não todas as vezes, isso me consumiu assim demais. Isso me fez um mal, isso me deixou de uma forma que eu fui obrigado a me questionar, a olhar para esse versículo e me questionar se de fato o meu Deus era o Deus de Israel ou se meu Deus era o dinheiro personificado. Eu não sei se tu já passou por isso em algum momento da tua vida, se tu já passou por dificuldade financeira ou não,
mas parece que a única coisa que o teu cérebro consegue digerir e observar é o problema, né? O problema da grana que não entra, o problema da conta que não foi paga, o problema dos juros rendendo. Então, todas essas situações que eu passei, eu me lembro de ter 100% do meu tempo, da minha energia, da minha atenção, do meu foco direcionado a como eu vou fazer para resolver esse problema, como eu vou fazer para gerar esse recurso, pagar essa conta, quitar essa dívida. E como eu passei por isso várias vezes, mesmo quando eu estava em um momento um pouco melhor em termos de receita, eu estava sempre resolvendo os problemas do passado. Então, beleza, a grana está entrando agora, mas ela só dá para pagar as coisas de agora e resolver as dívidas do passado. Então, por muito tempo foi assim. E é muito maluco porque é isso, cara. Como é que a gente vai falar que a gente tem um Deus que cuida de nós, que nos orienta, que nos direciona, quando a mensagem é clara, né? Muito clara. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Como é que faz esse trem, cara? Isso sempre me grilou muito, assim, isso sempre me deixou muito curioso até certo ponto, mas incomodado também. Eu me lembro de conversar com alguns amigos na minha jornada, amigos com uma situação financeira mais estruturada, mais estabelecida, com grandes investimentos, um grande patrimônio, e eu conseguia sentir na voz deles, no discurso deles, que eles também não tinham paz, cara. E é muito louco isso, né? Porque quando você tá na dificuldade, você não consegue ter paz e só pensa num dinheiro que você precisa gerar para resolver os problemas que você mesmo criou. E em muitas situações, você tem o dinheiro e você também não tem paz. Muitas das pessoas, né, que hoje têm um baita de um patrimônio, uma situação financeira minimamente organizada, também não desfrutam de paz, da paz que excede todo entendimento, né? Porque, diferente das pessoas que estão endividadas e não têm como resolver, elas estão preocupadas, ansiosas, com a possibilidade de perder aquilo que elas construíram e voltar, muitas vezes, para uma situação de dificuldade. E aí, cara, é uma sinuca de bico, né? Eu lembro que em uma dessas conversas, eu lembro bem, assim, o nome e o rosto desse amigo, o quanto ele tinha medo de perder tudo que ele tinha construído, um baita de um patrimônio, e voltar para a pobreza, para a dificuldade de novo. E eu falei, caraca, será que não tem jeito? A gente tem medo na falta, a gente tem medo no excesso, na abundância. A gente está ansioso porque não tem, e quando tem, fica ansioso para não perder. Caraca, meu irmão, esse negócio mexeu comigo. E um exercício que eu tenho feito nos últimos anos, como eu te falei, a minha ideia aqui não é propor uma solução, tá? Eu só quero trazer o tema, colocar ele na roda pra gente conversar aqui nos comentários, mas esse tema tem tomado um tanto do meu tempo nos últimos tempos, porque, cara, eu quero ter paz e, graças a Deus, eu tenho desfrutado de paz, independente do cenário. Então, hoje eu já consigo lidar melhor, tanto com a falta quanto com a abundância, sem ficar super ansioso, preocupado. Apesar de que a preocupação ela acaba acontecendo vez ou outra, mas se eu colocar em paralelo com o que acontecia 5, 7, 10 anos atrás, eu sinto que eu já progredi muito, mas para mim ainda é pouco. Eu sinto que ainda me falta fé. Eu preciso ainda dobrar muito meu joelho, pedir clareza a Deus, pedir orientação, direção, para que esse texto de Filipenses ele possa ser
transmitido através da minha vida. E aí não é para me vangloriar, nem para ganhar nenhum tipo de, sei lá, de reconhecimento, mas porque realmente, bicho, viver ansioso, viver preocupado, viver triste, viver desse jeito assim, é muito, muito complicado. E principalmente quando você está construindo uma família. Se você é solteiro, mora sozinho ou mora com seus pais, a situação é uma, mas se você está dentro desse cenário construindo uma família, sua família não vai ter a sua presença se você viver preocupado e ansioso. Seus filhos não vão ter a tua presença, nem a tua esposa, e sem a tua presença vai se criar um buraco, né? Que ninguém pode tapar, que nada pode tapar ou resolver. Então, em parte, o meu desejo por alcançar essa paz é para que eu possa estar presente com as pessoas que eu amo, principalmente com as pessoas com as quais eu tenho responsabilidade, que é minha esposa e meus filhos. Enfim, eu acho que é isso. Me conta aí nos comentários se tu já passou por isso no passado, se tu passa por isso hoje, se tu tem ansiedade e medo na falta e ansiedade e medo na abundância, e como tu tem lidado com isso, o que que tu tem feito para viver melhor ou virar essa chavinha e começar a buscar a bendita da paz que excede todo entendimento. Porque se tá lá, se ele prometeu, ele há de cumprir. Mas a gente precisa buscar, né? Se tu buscar, se tu procurar, tu vai encontrar. Então, continue procurando. Se tu nunca passou por isso, cara, que coisa boa, que alegria. Seja grato a Deus por isso, porque o negócio é complexo, o negócio é difícil. Mas enfim, faz parte da vida. E eu acredito que todo homem precisa amadurecer e precisa passar por esse processo. Enfim, era isso que eu queria falar. Eu espero que o áudio não tenha ficado ruim, com muito barulho de fundo aqui, porque, como eu falei, eu tô sem o lapela, meu microfone de lapela, mas eu criei um ambiente aqui o mais silencioso possível para poder gravar para vocês. E eu acho que eu consegui cumprir com o meu propósito. Então, obrigado. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, me fala o que você acha, se você concorda, se você discorda, se você tem algum ponto para adicionar nessa discussão, mas vamos enriquecer esse diálogo aqui nos comentários. A gente se vê na próxima semana.